Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui é a questão das alturas, né? Que a gente precisa regular. Uma alegria estar aqui de novo junto com vocês, encarnados e desencarnados, como eu sempre digo, né? Já expliquei aqui, mais uma vez eu levei um carão da espiritualidade, porque eu sempre me referi assim, boa noite a todos os presentes. Eu esqueci que os presentes desencarnados são maioria, né? Inclusive são maioria, estão maioria. Né? Como se diz, acho que se acotovelam, né? Entre nós. E a gente às vezes não se dá conta. Mas em algum momento seremos um deles, né? O Centro Espírita Apolo, que é a casa de onde eu venho, né? Que eu costumo frequentar e trabalhar. Ela completou ontem, né? A gente fez a celebração ontem de 50 anos da casa. E eu estava dizendo ali na prece, né? Que graças a Deus, dos encarnados e que desencarnaram, aí foi uma turma boa já, desencarnou. Não graças a Deus que já desencarnaram, mas que eles continuam presentes nas nossas mentes, na nossa lembrança, né? No nosso carinho. E aí ontem a Assis, o presidente lá do Apolo, ele leu, né, e ia lembrando, quem não lembra de fulano, de ciclano? Eu digo, olha, daqui a 50 anos vai ter que se lembrar do meu nome, senão eu apareço numa mediúnica para cobrar, viu? E assim é, a gente prossegue servindo, a gente prossegue a serviço. E essa riqueza da gente fazer essa partilha entre essas casas irmãs. Aqui especificamente, meu sogro tem um carinho imenso. Eu costumo dizer do presente, porque é o presente mesmo, tem um carinho, continua tendo um carinho imenso por essa casa. Como a gente tem lá no Apolo, é uma casa de trabalho, oração e aprendizado. Eu vejo muito isso aqui, de forma que quando eu ia chegando, e aí a gente vê, né? A gente traz a nossa materialidade, mesmo quando a gente vai servir, né? Aí a gente tem pensado em tantas coisas de ordem material, nossos compromissos, é o horário, é isso, é aquilo, e a gente não para às vezes para, opa, peraí, faz o recorte, para. E eu vinha na minha prece, eu vim sozinha hoje de Bezerros, e eu vinha na minha prece já de lá para cá, tentando me conectar e dizendo assim, meu Deus, olha, a partir de agora, já quando eu estou saindo, eu sou só serviço. Né? Que a espiritualidade, humildemente, né, eu me coloco ao dispor da espiritualidade para me utilizar para ser um canal de serviço. Para o que a gente fala, que não é a gente só, né? A gente verbaliza materialmente o que tantas outras pessoas intuíram, estudaram, disseram, propagaram, inclusive no Senhor Jesus. Vê que responsabilidade, né? E quando eu piso o pé aqui, eu me sinto diferente. Então é uma casa irmã, mas assim, é bom para a gente também que vem, viu? Só para dizer. A gente sente muito bem quando vem para cá. Então eu gostaria de saudar os presentes encarnados, os presentes desencarnados, como eu disse que são maioria, os nossos mentores espirituais, que às vezes a gente esquece um pouquinho deles. E eu acho que tem hora que eles olham assim para a gente e está errando de novo na mesma coisa. Aí vai precisar voltar, porque meu sogro dizia assim, lição não aprendida, aula repetida. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, quando a gente fala de uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, uma lei de semeadura, e como eu disse aqui, é uma lei. Érica dizia ontem, Érica falou sobre amor, né? Amar-se para poder amar, porque a gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não tem para a gente. Né? E ela falou uma coisa que eu disse, gente, a gente nunca presta atenção exatamente na literalidade das coisas que são colocadas. Ela diz assim, gente, o amor não é uma coisa assim inalcançável, inatingível, ou até atingível, mas que a gente pense de um jeito secundário. É uma lei, é um mandamento, é uma ordem. E o que a gente vai falar aqui é uma lei também, lei de causa e efeito. Então, uma vez eu terminei uma palestra, uma pessoa me procurou e disse assim, eu não concordo com o que você disse. Mas não tem que concordar, é como é. Às vezes é como é. Não concordo que a gente vai reencarnar, mas vai. A gente às vezes não concorda, mas vai. Né? Eu não queria que fosse assim, mas é. E tantas coisas que a gente não queria que fosse, mas são. Né?
E aí a reflexão que eu ia trazer sobre isso é que, vê o que eu acabei de dizer, tanta coisa que a gente não queria que fosse, mas é daquele jeito. Será que a gente não queria mesmo que fosse, ainda que inconscientemente? Ou que a gente não contribuiu para que fosse, ainda que sem saber, sem perceber, ou por equívocos, por erros, por escolhas? A gente vai falar um bocado de escolhas também. E aí, eu sou péssima no ano, então, meu Deus, vai ficar gravado toda vez que eu me preocupo com isso, porque provavelmente eu vou dizer o ano errado, mas vocês vão me perdoar desde já. Mas eu acho que foi 1687, que Isaac Newton, cientista, né? Ele começou, né, fez a postulação, vamos colocar assim, de suas 3 leis, né? São 3 leis que eu não vou decorar aqui, não vou dizer exatamente quais são, mas a terceira delas é justamente a lei de causa e efeito, de ação e reação. E essa lei de ação e reação, né, muito antes até da profusão do espiritismo aqui para a gente, da fundamentação, de ser consolidado como doutrina para a gente, 1600 e pouco lá, né? Ele veio dizer isso como uma lei da ciência, que é um dos pilares, é uma das bases do espiritismo, mas serve para a gente transmutar, sair um pouquinho do campo da ciência, e se a gente levar para a vida, a gente vai ver que é aplicável do mesmo jeito. E essa lei, num exemplo bem simples, ela diz o seguinte, se eu empurrar uma parede, a mesma força que eu projeto naquela parede, eu vou receber de volta. A parede vai me empurrar de volta, ela não vai sair de lá para me empurrar. Mas se eu a projeto, eu vou ter a sensação de um vetor contrário, de uma força contrária, de mesma potência, mesma intensidade, em sentido oposto. E quando esses vetores, essas forças opostas se unem, né, se chocam, aí a gente tem um ponto zero, um ponto de inatividade, de inação ou de inércia. Ponto zero. Quando a gente não está fazendo força, a gente não está fazendo esforço nenhum, aí realmente eu estou neutro em relação a essas forças. Mas trazendo isso para a vida, e eu gosto de pontuar assim, porque, como eu disse, a ciência é uma das bases do espiritismo, da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Né? Graças a Deus é a filosofia, que é a parte que eu mais gosto, dessas 3, a parte que eu mais me identifico, porque é o questionamento, eu sou extremamente questionadora, adoro questionar, a gente adota aqui, são os preceitos mesmo de uma fé fundamentada. Por quê? Não, eu não acredito baseado em nada, tem que ter uma razão de ser. Senão Jesus não tinha vindo explicar. Para que ele veio explicar, então, uma coisa que bastava eu ser obrigada, determinada a acreditar? E aí a ciência, né, por incrível que pareça, né, é muito filosófica. Muito da ciência que a gente usa, que a gente adota, né, como uma explicação mais material ou mais palpável para as coisas que acontecem, né, raramente se questiona a ciência. Esses postulados científicos, sobretudo os antigos, como esse, por exemplo, raramente se questiona. Mas a ciência, como palpável, ela vem explicar o que está na nossa dimensão material, que a gente, de outra forma, talvez não entendesse. Né? Fazendo um exercício só de imaginação ou só de intuição, às vezes a gente não entende. Cientificamente falando, a gente passa a compreender, ou então vamos admitir que alguém utilizou um método, validou aquele preceito, aquela lei, aquele preceito, aquela hipótese, naquele momento ainda uma hipótese, confirmou aquilo ali ao longo de vários exemplos, várias experimentações, daí vem o nome experiência, experienciou várias vezes, aquilo experimentou várias vezes e atestou e formulou um postulado que agora a gente entende como uma lei. E assim é a reação. Então a ciência explica muito isso para a gente. Né? Coisas que só que a ciência, como eu disse, é muito filosófica também, porque ela parte primeiro de alguém olhar assim e ter intuição. Rapaz, será? E se? E esse e se que movimenta a gente, que faz a gente sair de um caminho simplesmente de crer porque alguém mandou, alguém disse que era assim e tá ok? É isso que movimenta. Eu sempre digo assim, tem um colega do trabalho que ele diz assim, eu gosto de você, Janaína, porque você diz assim, eu acho uma coisa, não gosto não, às vezes ele não gosta não, tá? Mas ele diz, ele trabalha numa área que eu questiono muito a área dele, as áreas da gente. Mas ele acha uma pessoa maravilhosa. Ele diz uma coisa assim, ele disse, eu acho uma coisa muito interessante em você. Que ele diz assim, não, isso é que a gente tem que fazer assim. O processo estabelecido, a gente tem que fazer assim. Aí ele diz, na hora, parece uma criança dizendo, ele fala, por quê? Eu digo, por quê? Não, porque, olha, alguém disse aqui no manual, diz assim, sim, mas por quê?
Aí ele olha assim, quando não tem o que responder, ele fez, parece uma criança questionando, por quê? E aí eu estava pensando sobre isso, gente, isso é chata. Porque eu pergunto, porque eu questiono. Mas não, se a gente olhar direitinho, não são. Tem um comercial sobre isso que eu acho fantástico. Desde eu criança eu via isso e eu acho fantástico. Que não são as respostas que movem os mundos. O mundo são as perguntas. Se a gente nunca perguntasse, a gente ia se manter naquele ponto inerte, neutro. Eu não ia empurrar a parede. A parede não ia me empurrar de volta. Caiu a maçã lá na frente do cientista e ele nunca ia dizer, mas será? Né? Ah, a Terra é plana. Mas peraí, por que então que eu vejo assim que passa que a lua que vem como? Não, olha, na Bíblia diz é assim, porque alguém interpretou que é desse jeito. Mas e se houver realmente algo depois? E se essas pessoas que estão dizendo que voltam, que fazem a comunicação, essas vozes, entidades, enfim, se elas estiverem dizendo a verdade, e se for desse jeito mesmo? E se? E se? E a partir desse monte de e se que a gente experimenta na vida da gente, a gente questiona tudo graças a Deus, porque Ele nos deu esse intelecto para isso mesmo. Né? Jesus veio, ele disse aqui, quando ele veio, ele falou, né, está lá fundamentado, quando ele diz assim, eu não vim realmente para destruir, eu vim fazer cumprir, né? Leis, eu vim fazer cumprir a lei, eu vim fazer cumprir a lei, e a gente está falando de uma lei. Só que, às vezes, a lei que a gente é colocado para cumprir, o que a gente está vivenciando, ela já existe, como a gravidade, a lei da gravidade, já existe. Eu estou aqui em pé, na posição que eu estou, e o microfone de vocês aqui, por conta de uma lei natural, lei da gravidade. Só que, às vezes, eu não sei falar sobre ela, eu não sei discorrer, mas hoje, felizmente, alguém estudou, felizmente, porque eu sou péssima de ciências exatas, mas alguém estudou, fundamentou, e eu sei que é, porque foi experienciado. Com a doutrina espírita, enquanto ela se consolida, sabe, como doutrina mesmo, quando a gente reúne, principalmente no Pentateuco espírita, os 5 livros espíritas, da codificação, a gente passa a estudar as coisas e a gente vê, eu gosto muito da doutrina espírita, porque ela não anula, se a gente observar direitinho, nenhuma profissão de fé. Então, todas as vezes que eu peguei uma profissão de fé, um jeito de acreditar diferente, de uma outra religião, e olha que eu sou extremamente questionadora, como eu disse, eu nunca vi a doutrina espírita não conseguir explicar algum fenômeno, alguma coisa, alguma situação, ou em termos de comportamento, alguma coisa que não cabe ali, sabe? Não, mas isso aqui realmente ficou mal explicado aqui. Para mim, e olha que eu sou extremamente questionadora, nunca ficou. Às vezes a gente é que interpreta um pouquinho diferente. E é sobre essas interpretações disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Porque ao longo da história, da nossa história enquanto seres humanos, aconteceu uma base realmente, principalmente na cultura judaico-cristã, que é a nossa porque somos cristãos. Né? Jesus era judeu, Jesus não era cristão. Ele era o Cristo, ele foi o Cristo, ele é o nosso Cristo. Mas ele era judeu, em termos de profissão de fé, e o ambiente onde ele encarnou aqui, na Terra, era um ambiente judeu, então ele professava aquela religião. E essa cultura, né, ele era questionador, tá? Então, assim, se alguém dizer, eu vou dizer que Jesus questionava também. Se alguém criticar, eu vou dizer que Jesus questionava muito também. Né? Ele veio para isso. E ele muda a história. Felizmente, ele muda, inclusive, a nossa história. Ele veio para isso. E veio com uma lei também. Uma lei de amor, uma lei de evolução que a gente vai precisar realmente cumprir, vai precisar viver. Quando chega Jesus, ele coloca, né, nessa forma de dizer assim, olha, eu vim realmente mudar paradigmas, derrubar conceitos, construir um novo jeito de você enxergar, de você se comportar. Eu vim te dizer que você é igual a mim, que vós sois deuses, e o que eu faço, vós podeis fazer isso e muito mais, não é assim? Eu vim te dizer que eu sou um caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão por mim. E quando a gente fala, ele é a porta estreita. Ele é a chave daquela porta estreita.
Quando a gente fala de caminho, a gente está falando de uma rota, de um espaço que a gente tem que adentrar, que a gente tem que percorrer para chegar a algum lugar. Nesse caso, a gente está falando do que chamaram em outro momento de paraíso, do Éden, da vida da terra prometida, né, da vida eterna. Mas a vida eterna está para nós, tá? A gente já tem. A gente já sabia que tinha. Desde o tempo dele, desde os primórdios, já sabia que tinha. Mas ele vem sem nenhum receio ressignificar algumas situações. Porém, humanos que somos, quando ele traz essas questões para ressignificar para a gente, quando ele traz os ensinamentos muitas vezes, e ele faz uma coisa pedagógica fantástica, quer dizer assim, é fazer a adequação da linguagem dele para quem está escutando. De forma que você pode escutar, entre aspas, Jesus de várias formas. Você pode escutar até quando ele cala. Mas eu imagino o olhar penetrante daquele homem de misericórdia, de profunda compaixão, né, que ele tinha. Isso é um jeito de escutar Jesus também. Hoje a gente pode escutar Jesus através dos diversos exemplos evangélicos que ele trouxe, né? Sendo que essas formas, ao longo do tempo, esses exemplos, essas situações, esses ensinamentos que ele traz, eles também foram, digamos que de certa forma, deturpados ao longo da nossa história, da nossa construção, como eu disse, judaico-cristã. Foi construída uma religião em cima dessa fundamentação que ele tem de vida, né, desse novo paradigma, desses ensinamentos que ele vem trazer. Então, foi construída toda uma religião em cima daquilo. E nós somos herdeiros disso, do jeito que a gente acredita. Nós somos herdeiros, a maioria de nós é herdeiro disso. Nossa cultura no nosso país, especificamente, eu estou falando que eu estou aqui hoje nessa encarnação, é judaico-cristão, né? A gente tem um sincretismo religioso muito grande, mesmo nesse sincretismo de algumas religiões, por exemplo, de matriz afro, mescla-se muito essa questão do espírito, né, de algo que subsiste à matéria, né, a gente vai embora, mas fica alguma coisa. E se alguma coisa, a nossa consciência maior, o espírito, né, enfim, a consciência que os budistas já dizem, enfim, isso que fica para depois, todas essas religiões acreditam. O que se faz, entretanto, a diferença que tem da forma como a gente enxerga as coisas é como se vive até se chegar a isso depois. Nós fomos ensinados, eu digo nós, eu acredito que a grande maioria, eu fui ensinada, que existia uma espécie de balança entre recompensas, né, sobre coisas que você faz, a tal da indulgência, né? Quando eu fiz o catecismo, não é uma crítica, tá? Foi a forma como eu fui ensinada, tudo bem. Eu tenho um livrinho, até hoje, era um livrinho que ele dizia assim, se você rezar 10 Ave Marias, você tem 5 pontos de indulgência, alguma coisa assim, não sei quanto era não, mas enfim, era isso. Eu fui ensinada assim, que eu entregava para ter alguma coisa de volta. Olha, Naina, se você pecar, você vai para o inferno, viu? Eu fui ensinada assim. Eu ainda acredito nisso, essa é a verdade. A gente tem medo disso, porque a gente foi ensinado e cresceu dentro dessa cultura. Né? E o inferno existe, tá? Só para dizer. Só que não é do jeito que a gente pensa. Ele é um estado de... Aliás, ele é literalmente do jeito que a gente pensa, né? Que ele é um estado de consciência. Mas no inferno não tem, por exemplo, um caldeirão, né? Que as pessoas vão queimar eternamente lá, né? Vão queimar no fogo eternamente e vai ter choro e ranger de dentes. Ele não vai ter necessariamente, pode ser que tenha. Se esse for o meu conceito de inferno mental, quando eu desencarnar, porque eu não vou continuar existindo, eu vou para onde eu quiser. Sendo que a porta para eu ir para o que seria o paraíso ou para o inferno, sou eu que vou escolher mediante as ações, as escolhas, as opções que eu tenho aqui em vida encarnada. Então é por isso que eu digo que está todo mundo falando da mesma coisa, sendo que com, né, pontos de vista diferentes. A gente viu recentemente uma matéria que pesquisadores da USP, né, eles conseguiram identificar, infelizmente já não era sem tempo, mas sinceramente, quando vocês viram, alguma novidade para a gente que é espírita, eu não vi nenhuma, que o cérebro, ou digamos assim, esse aparato dos médiums é diferente. Para mim não é nenhuma novidade, porque a doutrina espírita já me ensina isso há muito tempo. Eu já li isso há muito tempo. Mas a ciência chega para corroborar alguma coisa que a gente talvez já soubesse, ou já escutou falar em algum momento, chega ali para testar, para confirmar. Que bom.
né? São caminhos. A gente precisa chegar no topo, a gente precisa chegar no objetivo. E há vários caminhos de chegar ali. Esses caminhos eles vão por várias religiões, várias profissões de fé diferentes e perfeitamente respeitáveis por todos nós. Mas eles vão também pela ciência e alguns deles por filosofia. E filosofias incutidas em ciência, e a gente vai chegar no topo da montanha, a gente vai chegar lá, no mesmo objetivo. Esse, por enquanto, esse caminho que a gente tem aqui, às vezes o jeito que a gente foi ensinado é um pouquinho diferente e a gente, felizmente, aprendeu a questionar dentro da casa espírita, por exemplo. E às vezes fora dela, muitas vezes fora dela. A gente aprende a questionar. O que é questionável, contudo, são algumas lições que não vieram agora só a partir da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, de Isaac Newton, de 1600 e alguma coisa lá. E muito menos somente do tempo de Jesus para cá. Apesar de ele ter consolidado isso de alguma forma em seus ensinamentos, e a gente falar sobre isso hoje. Isso é de muito antes, desde a criação dos universos, que a gente hoje não fala só em um, estamos em um. Mas se fala numa expansão contínua, né, sem fim, numa expansão eterna. E vê que interessante se o Espiritismo já não diz isso, nos saltos quânticos que a gente dá. É quando algo vai perdendo, lei de ação e reação também é aplicada à termodinâmica, só para dizer, tá? A gente vai perdendo matéria e cada um dos nossos átomos, dos elétrons, ele dá um passo, né, cada um dos nossos dos elétrons mesmo, ele dá um passo para uma camada posterior, para uma camada fora, e ele vai perdendo matéria e ele vai ficando cada vez menos material. Não é isso que vai acontecer quando a gente desencarnar? A gente perde matéria e vira outra coisa, que ainda é material, né? O espírito não. Mas assim, o nosso perispírito, as interferências que a gente tem aqui, ainda são materiais, apesar de o perispírito ser definido como matéria sutil ainda. Porque totalmente desprovido de matéria, só aquele que é eterno, que é Deus. Mas a gente vai cada vez mais se afastando da materialidade, inclusive dessas leis que regem isso a gente aqui tão carnalmente, como eu disse, né? Quando eu vim de Bezerros pensando, eita, hoje ainda tem que ir para Recife, eu tenho que sair da hora, tenho que fazer assim, tenho que fazer aquilo, tá quente, eu tô com gripe, eu tô com não sei. A gente vai pensando nas coisas, vai se despindo de tudo que diz respeito à materialidade e a gente vai devagarinho, bem devagarinho, mas a gente vai entendendo que a gente é mais do que isso. Nesse entendimento, né, para construir esse entendimento de que a gente é muito mais do que isso, na verdade a gente não é nada disso, a gente só está. E o que a gente é mesmo, em essência, é outra coisa. E eu estou falando coisa porque não tem outro termo, né? Coisa é materialmente falando. Mas a gente não tem intelecto para definir a humanidade, hoje, da forma como a gente conhece, a gente não tem ainda intelecto para definir o que é aquilo que o médium, por exemplo, tem, que é diferente. Eu já sei que o aparato psíquico dele tem alguma coisa ali diferente. O cérebro dele é diferente. Mas aquilo ali se conecta exatamente com o quê? Porque quando a gente responde essas questões, a gente define. E tudo que a gente define, a gente limita. Pode ser frustrante para algumas pessoas, de repente a gente pode entender que é frustrante isso. Mas, na verdade, nós somos ilimitados, somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, uma experiência física, mas nós não somos isso. Nós não somos o que aparece aqui para cada um da gente. Nem o perispírito de algum espírito aí que apareça para mim não é daquele jeito, ele está. Ele pode se projetar para mim de um jeito e para outra pessoa de outro. Quando ele reencarnar, ele vai ter outra, né? Outra conotação, outra forma de ser visto. Mas até isso eles estão. Todos estamos aqui. Nesse âmbito aqui todos estamos. Mas nós somos outra coisa. E isso que a gente é um compilado, é um conjunto dessas experiências todas que a gente veio vindo aprendendo. Eu acredito que vocês também não, mas eu não consigo me lembrar de tudo que eu aprendi desde que eu nasci até aqui. Mas eu aprendi. Estou registrada lá. Cada experiência que eu passei,
Está lá no cantinho chamado subconsciente da gente, que a gente não consegue diretamente acessar e ir lá. Não, eu quero, eu vou aqui no meu subconsciente agora, eu já falei sobre isso aqui, como se fosse um grande mar, e a gente vai e faz uma pesca de alguma experiência dessa lá. Mas de vez em quando a gente mergulha nele sem perceber. E isso tudo, todas essas experiências e vivências, eu estou falando só desta encarnação, tudo isso está lá escondidinho e representa mais de 95% do que a gente sabe, do que a gente lembra, do que a gente aprendeu, do que a gente é capaz de falar aqui. Os 5% que já é muita coisa, né? Esse 5%, que é tudo que aparece, já é muita coisa. Tem 95%, ou seja, 95% a mais do que isso, escondido que eu não consigo acessar. E eu estou falando só desta encarnação. Eu não sou lá boa gente, aqui no Chile todo mundo é legal. Mas eu não sou lá boa gente, então creio eu que eu já tenha encarnado e reencarnado um bocado de vezes. Aí eu fico pensando que o meu 95% é tanta coisa. O meu 95% é tanta coisa se eu falo em pescar. Mas trazemos boas notícias. À luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente traz boas notícias. A gente escolhe, direta ou indiretamente, e vamos falar sobre essas situações, a gente escolhe exatamente o que a gente veio fazer aqui. Eu não passo nada que eu não tenha escolhido, absolutamente nada. Tudo que eu estou passando, até aquilo que eu reclamo mais. Mas o meu chefe, mas o meu colega de trabalho, o meu filho, o meu marido, de novo saiu. Meu Deus do céu, isso aqui. Não sei o quê. O padre falou mal do não sei o quê. A pessoa do centro espírita aqui que tira minha paciência, o meu colega. O meu vizinho botou o som alto. A festa de carnaval fez barulho. Eu não gosto mais dessa música. Eu não concordo com essa leitura. Tudo que eu estou passando, ainda que de maneira indireta, eu escolhi. E por que isso é uma boa notícia? Porque se é uma escolha, se eu escolhi passar por isso, eu posso também escolher passar por outras situações mais agradáveis um pouco. E tudo que eu passo de bom fui eu que escolhi também. E também é lei. É lei, é uma determinação, é uma ordem natural das situações, das coisas. Eu não consigo fugir disso, nem que eu quisesse, nem se eu não concordasse, como eu disse aqui no começo. Mas eu não acredito em Deus, mas ele acredita em você. Mas ele continua acreditando em você. Esses dias não, tem algum tempo atrás, tem alguns meses. Poucos meses, né, que uma colega me procurou, uma pessoa conhecida minha de infância, me procurou aí e disse assim, viúva ela, né, e ela disse assim, meu marido desencarnou, meu marido não desencarnou, ela disse, meu marido faleceu, porque ela é católica, né, pessoa muito boa. Disse, meu marido faleceu, ele era uma das pessoas melhores que eu conheci na vida, esse rapaz. Bem católico, realmente ele seguia. E aí esse rapaz apareceu e ele deu comunicação, como a gente chama, né? Ele fez uma comunicação numa reunião mediúnica. E na reunião mediúnica ele disse assim, eu sei que ela não acreditaria. Fulana, essa pessoa não acreditaria, né? A esposa dele, até então a esposa dele aqui. Mas é tão diferente do que a gente achava. E ele colocou elementos nessa comunicação que não foi para ela exatamente, mas ele falou dela, que, segundo ela própria mesmo me disse, ela disse, Janaína, vê, é inquestionável para mim que é ele, naquela comunicação. Porque tem coisas ali, tem coisas que ele falou, nuances, e algumas coisas que ele relatou, que só eu e ele sabíamos. Código, esse 95%, sabe quando você identifica um padrão numa pessoa, uma coisa, ela diz, olha, é impossível que não seja. E ela disse assim, uma coisa interessante, que ela disse, vê, eu tenho a minha fé do meu jeito. E tá tudo bem, tá tudo certo, eu tenho a minha fé do meu jeito. Então, eu não acredito que era ele, porque eu fiz um esforço para acreditar que era ele, porque eu estou satisfeita com a minha fé. Eu achei tão bonito isso. Ela disse assim, eu acredito porque é. Eu não fiz um esforço para acreditar que era, porque eu estou com saudade. Porque eu estou satisfeita com a minha fé.
com o jeito que eu me conecto com meu Deus, eu já estou satisfeita. Mas ela tem certeza. Eu achei tão bonito isso. Para a gente ver como a gente se equivoca nas escolhas da gente, do jeito que a gente acredita nas coisas, às vezes, né? E a gente acredita porque acredita. E ok, o que é que eu posso fazer se eu acredito assim? Mas foi escolha. Tudo que a gente viveu foi escolha até hoje, direto ou indiretamente. Sobretudo no Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí a gente vai ter algumas explicações sobre essa lei de causa e efeito, de ação e reação. Sobre essa lei, como eu volto a dizer, da semeadura. Onde se explica, em muitos dos exemplos, eu acredito que em praticamente todas as parábolas que nosso Senhor Jesus trouxe, eu acredito que em todas, ele diz na lição de dizer assim, olha, está acontecendo contigo, mas foi escolha tua. Vai e não faz mais isso. Ou então, todos os milagres, eu acho que foram 33 ou 34 milagres, entre aspas, né, porque são leis naturais, porque a gente não tem ainda o intelecto, a ciência de entender, mas vamos chamar aqui de milagres, né? Todos os milagres, as curas, tudo que Jesus fez, os fenômenos que foram praticados, em todos, quando a pessoa tinha condição de falar por si, né? A primeira coisa que ele faz assim, o que queres que eu faça? Ele nunca anulou a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. De dizer assim, meu Jesus, olha, eu estou sofrendo aqui uma doença assim, assado. Ele nunca chegou para ninguém e disse, eu vou lhe curar à força. Você vai ser curado agora, à força, porque eu quero lhe curar. Vou tocar em você, você vai. Todos os casos, procura ver. Ele pergunta, o que é que você quer que eu te faça? A gente escolhe, às vezes, permanecer nas situações que precisam da cura, como também a gente que escolhe a cura, muitas vezes, daquelas situações. Eu não estou falando de doenças do corpo físico só, não. Aliás, não estou falando mesmo sobre doenças do corpo físico, mas sobretudo as espirituais, as condições espirituais que o corpo físico somente utiliza. O corpo físico da gente utiliza certas configurações, inclusive dado o que a gente chama aqui de doença, mas que na verdade são cura para essas deficiências, essas situações que a gente escolheu de forma equivocada depois. E é muito claro no Evangelho, e é muito sério, quando ele diz assim, que queres que eu faça? Mas eu quero que você me cure. Eu quero que o Senhor me cure. Quer mesmo? Está disposto a quê? Quem quer está disposto a alguma coisa, né? Meu Jesus, eu vou me encarnar, eu não vou mais pecar. É bom saber o que você pretende. Ou você pelo menos pretende. Quem participa de reuniões mediúnicas, ou quem já teve a curiosidade de assistir, de ler alguma coisa a respeito, né? As cartas psicografadas, tem alguns perfis que a gente procura e são sérios. Livros também, inúmeros livros, inclusive Chico conta vários casos assim. Diversos espíritos, eles chegam, né? E eles dizem assim, eu me arrependo. Não era para eu ter feito assim, não era para eu ter escolhido assim. Alguns não se arrependeram ainda não, viu? Só para dizer, né? Alguns não se arrependeram ainda não. Alguns chegam e escolhem acompanhar as pessoas e continuar vivendo naquelas situações. Eu não estou falando só do espírito desencarnado, não. Estou falando da gente aqui também. Tem umas situações que a gente percebe, às vezes, em questão do trabalho, dentro da família, na vizinhança, nos centros sociais, nos círculos sociais que a gente frequenta, das pessoas difíceis, por exemplo. E a gente chega para um colega e diz, rapaz, Leandro fez isso de novo. Ixi, Maria, de novo Leandro fez isso. Eu disse, não, mas eu vou lá, porque eu vou dizer assim agora, para ver se não é. Eu vou confrontar. Leandro fez a escolha dele, de agir do jeito dele, né? Mas eu também faço a minha quando eu estou julgando, quando eu estou me vinculando àquilo ali. Quantos casais a gente conhece que, apesar de todas as circunstâncias doentias, muitas vezes, doentias, que eles são colocados aqui juntos numa reencarnação, né? Muitas vezes para se acertarem, provocam situações e escolhem estar alimentando e retroalimentando aquelas situações ali, de conflito muitas vezes.
ou de autoconflito, sabe? Por culpa, muitas vezes. Culpa, para mim, eu acho que é pior. Pronto, para mim, eu não falei de inferno no começo, eu acho que eu já disse isso aqui também. O inferno, para mim, ele não tem um caldeirão pegando fogo com o diabo com tridente, não. Eu acho que ele tem um telão mostrando para mim todas as situações que eu fui culpada de fazer alguma coisa para o outro. Eu tive a responsabilidade e a escolha de fazer alguma coisa para o outro, que não foi boa. Esse é o meu inferno particular. Outra coisa que eu acredito que ele é frio, ele é muito frio. O meu, né? Porque eu não gosto de frio. Né? O meu tem frio. No meu tem algumas músicas também que eu não gosto muito. Alguns tipos de música também. Mas esse telão mental que vai passando, ele é fruto exatamente do que a gente vai precisar acessar quando a gente fizer aquele salto quântico que eu disse aqui do começo. E se afastando bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho da matéria, para que a gente vire, se torne, se transforme no que realmente a gente é. Né? Que a gente deixe realmente se dispa da materialidade e chegue no ponto do que a gente é, em detrimento do que a gente está. Né? Quando a gente desencarnar, aí vai ter lá o telão mental, aí vai ter o mentor espiritual da gente, vai dizer, bora ver o teu. Eu consigo me lembrar de algumas situações que eu ia dizer, pula esse slide, pula essa parte, aí tem que ver mesmo. E tem, né? E tem. Quando passar algumas coisas no meu slide, na minha tela, vai me dar um constrangimento moral tão grande. Para que eu preciso arder no fogo, sentindo essa culpa, esse remorso, esse arrependimento, que provavelmente eu vou sentir diante de algumas situações? E eu não estou falando de situações de milênios atrás, quando talvez eu tenha reencarnado não sei quando, pela primeira, segunda, terceira vez, não, que era bem mais primitiva. Eu estou falando do que eu fiz ainda hoje. Ontem. Do abuso que eu provoquei em alguém, da raiva que eu tive de alguém, do sentimento que ninguém nem percebeu, mas da energia que eu emanei para alguém de uma forma negativa. Vai passar tudinho no telão da gente, no slide. E a gente não vai poder dizer assim, eita, acelera aí para não ver essa parte que eu não estou gostando dela, não. Porque o Espiritismo, principalmente, é mais recente isso, ele mostra para a gente causa e consequência. E autorresponsabilidade. E ele vai dizer assim, sabe? No telão vai dizer assim, ok, fez isso aqui tudinho, não foi? E eu vou poder dizer que não, eu fiz a minha consciência no telão. Aquele 95% que eu achei que estava lá, não deixa isso aqui para baixo mesmo, ninguém vai ver não. Ele vem, viu? E não são 95% dessa só não, vem tudinho. Ele vem. Eu não sou herdeira de mim mesma? Então ele vem inteiro. A diferença para saber se eu vou continuar naquele ponto de inércia vai ser o meu ponto de inflexão, justamente. De eu dizer assim, ok, eu não concordo mais com isso que eu mesma sou, com isso que eu mesmo provoquei. Eu quero aplicar uma força diferente dessa força de quando eu empurrei a parede e ela fez a mesma força para mim. Aí a espiritualidade vai dizer, tem como não, filha. É uma lei, não tem como, é na mesma proporção. O que eu posso escolher, então, é o que vai acontecer comigo. Vê que interessante. Por isso que eu digo que tudo é escolha. Eu não gostei do que eu vi no meu telão, porque eu estou recebendo de volta aquilo que eu fiz. Eu estou vivenciando as escolhas que eu fiz. Eu estou retroalimentando as situações que eu plantei, que eu semeei. Lei da semeadura. Se eu não posso ir contra uma lei, que é uma lei física, que é uma lei nem física, eu não vou dizer assim material, que é uma lei natural, então nós vamos driblar o sistema, burlar o sistema. Aí chega Jesus para ensinar o seguinte: bateram na sua cara, bateu, doeu, não foi? Se você revidar, você vai ter revidado de novo. Você vai ter aquela tapa vai ser voltada para você novamente, porque foi a sua escolha. A força que você faz volta para você. Aí o que é que Jesus diz? Dribla o sistema, burla. Muda isso aqui, faz diferente.
Obviamente é uma metáfora, tá, gente? Mas ele diz assim, dá outra face. Porque aí você anula aquela força que veio negativa para você. E ele ensinou a gente o tempo todo e a gente não se deu conta. O tempo inteiro Jesus ensinou para a gente. Ensina, na verdade, para a gente hoje. Ele diz assim, dá ao outro lado, faz do outro jeito, anula essa força, não empurra a parede, simplesmente não aplica a força. Espera para ver o que vai te acontecer. Age diferente. Se te disseram não, diz um sim. Se te humilharam, vai lá e levanta a pessoa, dá a mão. Se tomam tua capa, como é que ele diz? Dá também a túnica. Ou é o contrário? É assim, né? Se pedem tua capa, dá a túnica. Se diz que é para você andar 1000 passos, anda 2. Faz o oposto. Aí ele ensina, na lei de ação e reação, que a gente não pode fugir, porque é uma lei natural, de formação do universo. A lei de ação e reação é uma lei de formação do universo, como a gente conhece hoje. Não vai ser Janaína que vai conseguir driblar a lei que formou o universo, né? Eu não. Não vai ser eu. Eu estou no mundo de provas e expiações, eu não sou muito melhor do que algumas situações que eu vejo e critico. Mas e se eu experimentar fazer diferente e driblar, burlar o sistema que foi o que ele ensinou para a gente? E se eu escolher que naqueles momentos dos conflitos, naquele momento da impaciência, eu pelo menos tentar agir diferente, pensar diferente? Eita, agora pronto, Janaína não vai mais para o inferno não, que tem funk, eu vou dizer, é funk. Que tem funk, que tem um caldeirão que é frio e que tem um telão. Não. Janaína agora virou muito boa, porque agora ela aprendeu como é que ela faz. Então agora ela vai fazer como Jesus faria, ela faz diferente. Aí quando eu saio daqui, que eu disse que aqui, quando eu entrei, eu recebi como se fosse um passe, não foi? Quando eu saí daqui, e pegar o carro, aí vem uma moto aqui, me corta, aí o homem velho volta de novo, miserável. Ele fez isso aqui, tá vendo se ele cair ali? Era bom? Não desejo isso a ninguém não, a queda não. Sabe o que eu desejo às vezes? O homem velho deseja que alguém arranhe a moto da pessoa. Porque às vezes dói mais na gente, a materialidade, do que quando acontece com a gente. Vê como a gente é pequeno e mesquinho. E a gente, eu estou falando de mim. De mim. Estou falando de mim. Vê como a gente é tão apegado ainda a coisa pequena. Aí vem Jesus, o Espírito, o tipo mais perfeito, vem aqui para ensinar na terra, dizer, oh meu Deus, oh raça. Ele disse isso, ele faltou a paciência com a gente um pouquinho, não foi? Tem hora que ele diz assim, oh Jesus, até quando? Jesus não, que ele não tinha nem a ele para apelar, imagina. Ele diz assim, oh meu Deus, até quando? Até quando eu vou ter que dizer para vocês e repetir e falar a mesma coisa? Está na cara de vocês, faz diferente. Escolhe diferente, porque tu não tens como fugir disso aqui. De causa e consequência, isso é lei. E aí é Paulo, que ele diz, Paulo apóstolo, né, que ele diz assim, o bem que eu quero, a gente já sabe o que é que a gente tem que fazer, gente. O bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que eu não quero, todo dia ele está ali. E eu faço, e eu escolho. A luta o tempo inteiro. Da ação pela reação. O que é que eu faço? O que é que eu entrego de volta? Como é que eu brigo? Né? Haroldo diz, Haroldo, grande palestrante, né? Ele diz assim, nós somos legião. Quantos de nós habitam em nós mesmos? O velho homem, o antigo homem. O homem que eu fui até 5 minutos atrás. Antes de prometer a Deus de novo, a Jesus de novo, de pedir de novo a benevolência de Deus e dizer eu vou fazer diferente. Boa notícia é que do jeito que no meu telão, nos meus slides, vai aparecer essas situações todas que eu moralmente me constranjo, e todo mundo deve ter as suas, mas aqui no Chico vocês têm menos do que eu, com certeza. A boa notícia é que do jeito que vai aparecer essas que me constrangem, que me envergonham, isso que é fruto ainda do homem velho, do espírito antigo, daquela pessoa que às vezes tem nem conhecimento do que é que tinha que ser e de como fazer.
ou desse mal que Paulo diz, né? Paulo disse isso, mas Janaína Pereira, né? O bem que eu faço, que eu não quero, eu já sei, né? Mas o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Mesmo sabendo. Essas escolhas. No mesmo telão, vai dizer assim, tá, vamos lá. Vamos pra parte boa? Vamos pra parte boa? Vamos botar na balança, Janaína? Senta aí, que agora quer um cafezinho? Agora o negócio vai ficar bom. Tem café no meu céu, tá, minha gente? Tem café no meu céu, vai ter café. E aí, quando eu me sentar e que ver os meus slides, a minha apresentação, aí vai dizer assim, minha filha, aqui você até errou, mas você tentou. Aqui você nem se lembra, mas você teve um pensamento de misericórdia sobre outra pessoa. Aqui, se fosse outra situação, você teria respondido. Você pelo menos silenciou. Pensou, às vezes pensou até um pouquinho ruim, mas silenciou. Mérito seu. Isso aqui você podia ter revidado, mas dessa vez você calou, você deu a mão. Aqui você teve um pouquinho mais de paciência, né, com a pessoa. Aqui, nessa outra circunstância aqui, você deixou de se condenar e você se perdoou. E você deu um salto à frente por causa disso. E esse Jesus, ele chega para dizer para a gente, sabe, uma misericórdia que eu disse ontem na palestra, eu achei tão bonito, que ela diz assim, a gente olha o Saulo, né, antes da transformação em Paulo, todo mundo via o Saulo, o perseguidor, né, aquela pessoa que estava lá para perseguir, para fazer o mal. Jesus, quando olha para ele, eu diria mais do que Jesus, Deus, quando olha para ele, ele já vê a potencialidade, ele já vê o depois. E que grande propagador da cristandade, do ideal cristão, se tornou aquele espírito, ainda naquela encarnação. E a gente está falando dele aqui, 2000 e tantos anos, como me arrepiei. 2000 e tantos anos depois a gente está falando dessa história. Naquela encarnação, não é mesma. Veja, quando eu quero, o quanto eu posso, sabe, dar o salto quântico. Ele não tem que ser só de um átomo para o outro, sabe? De 1 milímetro para o outro. Ele pode ser espetacular, extraordinário, quando eu quero. E começa fazendo para mim. Porque a lei de ação e reação, ela funciona primeiro de mim para mim. Quando eu entendo que eu faço parte desse universo que é regido por essas leis que eu não posso mudar, mas quando eu falo assim, como Jesus disse, é sistema e antissistema. Como é que eu vou contra isso? Eu não tenho como ir contra isso, então eu vou me adequar para que o resultado que eu tenha seja diferente do que eu semeei e plantei até agora. E se eu experimentar fazer diferente do que eu tenho feito? E se agora, quando eu fizer, eu simplesmente posso até não desejar, não conseguir ainda, porque eu estou numa dimensão material humana, eu não vou conseguir dar um salto, talvez, que Saulo deu. Mas se eu conseguir o pouquinho que me compete ainda dentro da minha imensa limitação, e dizer assim, eu não vou, talvez eu não consiga ainda desejar o bem para aquela pessoa fazer o bem, mas eu vou pelo menos não desejar mais o mal. Ou eu vou silenciar diante da agressão, ou diante da perseguição, diante da calúnia. E eu vou deixar, porque o justo não precisa se justificar. Uma hora essa lei vem. E eu estou falando só desta encarnação. Só estou falando de coisas materiais dessa encarnação. Se a gente pegar essa lição e a gente aplicar para o que é a vida da gente não é essa que eu estou, esse intervalo que foi entre eu ter nascido aqui e daqui a pouco, quando eu desencarnar, que pode ser daqui a pouco mesmo agora. Eu nem sei. Minha vida não é isso. Minha vida é o conjunto, desde que eu passei a existir enquanto espírito. Felizmente, nós acreditamos, nós temos provas de um monte disso. Até a eternidade. Porque eu nunca mais vou deixar de ser. Então isso é a minha vida. Aqui nessa existência material, nesta conjectura, nessa situação que eu estou aqui, nessa circunstância. Até isso aqui foi a minha escolha. Eu escolhi as experiências, em muitos casos eu escolhi literalmente as experiências que eu vim ter. E que agora eu estou reclamando. Eu escolhi lá que eu tinha que entrar no bom ruim.
Eu escolhi os exemplos que eu ia seguir na prática. Eu escolhi, às vezes, ser filha, ou ser pai, ou ser esposa, ou esposo, ou vizinho, né, ou mãe, daqueles espíritos que tiveram alguma espécie de mal-estar comigo em encarnações passadas. Ou então, eu escolhi por missão abraçar uma determinada causa ou algum desses espíritos para ajudá-lo numa situação que eu sabia, caramba, vai ser bem difícil. Mas vem, eu estou aqui. Eu escolhi maternar, eu escolhi a maternidade. Do jeito que eu escolho depois também. Muitas vezes a gente escolhe também. Não quero. Mas imagina, eu acho que a espiritualidade olha assim, mas caramba, tu não te comprometesse, mulher. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Jesus respeitava o meu livre-arbítrio. Jesus, o tipo mais perfeito. Quando ele perguntou àqueles espíritos lá do tempo, 2000 anos atrás, que poderíamos ser nós? O que queres que eu faça? Eu nunca vi, nenhuma das histórias, o espírito dizer, eu não quero que você faça nada por mim. E ele diz, não, mas senta aqui que eu vou lhe curar. A força, eu vou lhe curar. Nunca. Um respeito ao livre-arbítrio, um respeito ao tempo da gente, um respeito à natureza da gente, que é a natureza dele. Um respeito a uma lei universal. Nem ele, nem ninguém consegue burlar. Um equilíbrio perfeito. Um equilíbrio perfeito que rege tudo. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não tenha ainda condição nem de imaginar ainda. Mas que vai chegar uma hora que vai fazer muito sentido para mim. Estou olhando a hora. A pessoa míope, né, minha gente? 8h30, tá vendo que pontualidade que o Espírito me disse agora. Então, a mensagem que eu queria trazer é que tem uma boa e tem uma má notícia na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito. A má notícia é que é uma lei, eu não consigo fugir dela, nem que eu queira. A boa notícia é que Jesus veio para nos trazer um exemplo, e não só Jesus, como tudo que a gente vive. Teste, faça o exemplo. Faça uma caridade para alguém, vai voltar para você. Mas não faça só porque vai voltar para você. Faça por desprendimento. Hackeie o sistema, como ele ensinou para a gente. Se alguém te fizer um mal, te obrigar a andar, como ele disse, né? 1000 passos, ande 2. Mas a pessoa disse isso, me entrega diferente. Vamos hackear o sistema, que é o que está nos mantendo aqui no mundo de provas e expiações, e que a gente ainda vai continuar nele. Naine, mas não disser que a Terra vai ser um mundo de regeneração? Vai, mas ninguém prometeu que você vai voltar nele não, viu? Nada não, a escolha vai ser sua. Eu acho que eu também não vou ver vocês não, de repente, eu ainda tenho muito que aprender como espírito. Nós temos, todos temos, né? Mas eu tenho essa consciência. E eu falo isso porque se eu tenho essa consciência, ela é alcançável, ela é acessível para todos nós. Todos nós temos condição de ter essa consciência desde o tempo lá de Jesus. E nas passagens mais bonitas que tinha, quando aconteceram aquelas curas, aquelas situações, tudo, as pessoas foram curadas, não foi materialmente, fisicamente, corporalmente, não. O espírito delas foi tocado a ponto de nunca mais ela ser o que ela era. Isso tem que ser a ânsia da gente todos os dias. É isso que importa. Não é o carro, a condição material, não é nem a saúde física, não é nada disso. O que importa é o que eu sou, não é como eu estou. É a gente tentar equilibrar essa balança, como eu disse, porque vai passar no telão e não tenho como fugir disso. Causas e consequências vão aparecer para mim. Mas eu tentar equilibrar esta balança e dizer assim, ainda não estou do jeito que é para ser. E eu sei disso, meu Deus. Eu sei. Mas eu estou tentando. Ele honra a tentativa da gente também. Ele está ali para a tentativa da gente também. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Mas a quem muito é dado, muito a pessoa tem também. Porque você vai ter vida em abundância. São as palavras de vida eterna, aquilo que nos nutre. Quanto mais a gente procura, mais a gente tem. E a espiritualidade vai mostrar isso a gente todos os dias. A gente é que não percebe. Às vezes os exemplos. Esses exemplos do Evangelho aplicado, eu acredito que vai ser a próxima palestra aqui, pelo que eu entendi do tema.
É o Evangelho, que não é uma letra morta que ficou lá presa nos pergaminhos há 2000 anos atrás, ou na Bíblia com a capa dura e a letra dourada de hoje, não. É o Evangelho que é Jesus, a boa nova aplicada. É a gente ser um antes e um depois dele, feito Paulo. A diferença entre culpa, que é você ter dito, Saulo, por que me persegues? E ele ter ficado lá cego, literalmente cego, com aquela luz que o ofuscou no chão, e não fazer nada a respeito e morrer de remorso. No inferno, como ele pensou que seja o inferno, não sei como é. Mas ele escolheu não. Ele escolheu dizer assim, certo, o que queres que eu faça? Faça o quê? Vai, levanta e propaga. E dali por diante, o amor cobre uma multidão de pecados. Vai anulando, vai diminuindo, vai reduzindo o peso daquelas escolhas ruins, do slide que vai passar. Aí, a ponto da gente dizer assim, ela tem umas 3 páginas, tá bem pesadinho. Mas, em algum momento, ela vai ter umas 5. Aí vai cobrindo. E a gente vai chegando naquele equilíbrio, naquele ponto que é o ponto ideal. Que é quando a gente chega realmente, a gente diz assim, meu Senhor, eu vivo por Ti. Eu vivo por Ti, existo por Ti. Eu li um livro que eu não sei de quem é o pensamento, mas ele estava citado nesse livro, que é assim, sobre potencialidade, sobre Deus olhar para a gente e ver potencial, enxergar o depois na gente. Que é a semente dele, é ele. E é sobre semente. Diz assim, qualquer um pode contar as sementes em uma maçã. Qualquer um pode abrir uma maçã e contar quantas sementes tem. Mas ninguém conhecido, nosso aqui, é capaz de contar quantas maçãs tem uma semente. É sobre potencialidade que a gente está trabalhando aqui, não é bonito? Qualquer um, vou repetir para ficar registrado, que é bonito. Qualquer um pode contar quantas sementes tem uma maçã, mas ninguém pode contar quantas maçãs tem em uma única semente. É o dali por diante. É o que foi para a gente. E, passou um pouquinho, uns minutinhos, a gente vai para a prece, para a gente fazer a nossa reconexão, a nossa conexão, para mantê-la, na verdade, né? Porque quando a gente está numa casa de trabalho, oração e aprendizado, como toda casa espírita, como todo templo, na verdade, independente de religião, a gente está conectado com a espiritualidade maior. Então, quem preferir pode fechar os olhos e a gente vai tentar acessar o divino. Mas não esse divino distante, lá longe, inalcançável, que a gente não consegue sequer imaginar. Mas o divino que existe e habita em nós. Quais maçãs em uma semente? Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de serviço, de escuta, de acolhida. Pela paciência com que estamos, até que nós conseguimos nos transformar realmente no que devemos ser. Nós te agradecemos pelas oportunidades tantas, pela paciência dos nossos espíritos benfeitores, incluindo aqueles espíritos que nos testam todos os dias e aqueles para os quais nós somos os testes diários, porque eles nos ensinam, Senhor. Ensinam-te a acessar, a chegar perto de Ti, a refletir. São oportunidades de melhoria, tantas vezes, Senhor, renegadas a segundo plano em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, materialmente falando, pela oportunidade da encarnação, por nunca nos deixar faltar o alimento e o que a gente precisa para concluir a nossa missão aqui. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez tentando nos conectar à espiritualidade, embora tantas vezes nosso pensamento viaje e construa cenários aqui ou quando a gente sai daqui, que não são cenários ideais que nos conectam a Ti. Mas Tu estás, Deus, na nossa consciência, nosso Pai. Tu nos entregaste a referência do nosso irmão Jesus, nosso mestre. Mais do que isso, nosso modelo, nosso guia, nossa porta, que se coloca como porta estreita, mas coloca também como caminho de uma felicidade eterna, não de uma alegria momentânea.
Nós agradecemos por cada lágrima de sofrimento, Senhor, não as de emoção apenas, de alegria, mas as de sofrimento, porque é esse sofrer que nos constrói. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de cair por terra os nossos gestos de impiedade, impaciência e de arrogância, Senhor, diante do desconhecido e pela Tua misericórdia, onde nós mergulhamos as nossas misérias, porque nós assim entendemos, Senhor. Somos miseráveis mergulhados numa misericórdia eterna. Somos seres ínfimos, pequenos, mergulhados numa misericórdia eterna e com a perspectiva de eternidade, Senhor. Com um destino fatal de eternidade de encontro contigo. Pedimos, Senhor, a cada gesto, a cada palavra, a cada ensinamento, cada pessoa que a gente veja e toque, sobretudo toque durante esta semana, que a espiritualidade amiga haja a partir de nós e que sejamos instrumento de cura e de exemplo para essas pessoas. Que assim como nós consigamos enxergar nessas pessoas os caminhos que levam a essa porta, que por consequência leva a ti, nós consigamos ser esses caminhos para essas pessoas. Agradecemos pela oportunidade de sofrer, Senhor, do bom sofrer, do sofrer para o aprendizado, para o teste, para a expiação, para o resgate, para a repactuação, a ressignificação do que nós somos e estamos fazendo aqui. Mostra-nos o caminho, Senhor. Nós estamos prontos. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo,